Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao vídeo em que a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias no ensino da matemática. Esse aqui é uma proposta de um vídeo que a gente vai abordar esse tema e a gente vai discorrer com ele um pouquinho sobre o nosso entendimento de um estudo que a gente está fazendo. Eu sou o Victor Daniel Souza Gomes, faço licenciatura em matemática no Instituto Federal do Amapá, e aí eu estou fazendo esse trabalho junto com a minha colega Manuela Viviane, e aí ela também estuda no IFAP. Então, o que que a gente vai? A gente vai abordar tecnologias no ensino de matemática. E aí, esse tema ele é muito pertinente, né, visando o futuro do que tange a educação, né? E então, é de suma importância, haja vista que no cotidiano dos alunos a tecnologia ela se torna muito presente nesse século. Então, partindo do pressuposto que a gente tem que se apropriar quando a gente quer falar de um assunto, eu gostei desses dois livros que eu pude emprestar na livraria do IFAP. O primeiro é o Práticas Docentes e Tecnologias no Ensino de Matemática, da Micaele Barbosa, e o segundo é Educação Matemática, Projetos para a Prática Profissional, de Gília. E aí eu queria comentar com vocês alguns trechos que eu achei interessantes sobre o tema, e eu separei aqui. Primeiro vamos entender o foco principal, né, que é o que é essa tecnologia no ensino. Eu separei um trecho aqui que eu achei pertinente, que ele fala o seguinte: a utilização de tecnologias no âmbito educacional objetivando atingir a maneira de abordagem do processo de ensino-aprendizagem. Então, o jeito em que se forma a ideia de tecnologias no ensino é justamente a gente ir no ponto principal, que é o que? O ensino e a aprendizagem do nosso aluno. E aí, o que que é tecnologia, né? A gente vem se perguntar. Tecnologia são técnicas em que o ser humano ele consegue manipular para poder trabalhar no âmbito educacional. E aí a gente pode perceber aqui na frente, de acordo com esse primeiro livro aqui, Práticas Docentes e Tecnologias no Ensino da Matemática, ele separa esse tecnologias no ensino em alguns eixos. E aí, quais são? Formação docente, ou seja, para a gente falar sobre o uso de alguma coisa contemporânea, a gente tem que nos preparar, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. A gente tem que nos preparar para capacitar esses professores, certo? Porque o primeiro a dar o pontapé inicial sobre o uso dessas tecnologias é o professor. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o ensino da matemática, né? Que aqui a gente vai trabalhar no uso das tecnologias no que tange ao ensino da matemática. E aí, tecnologias de ensino, né, que é um eixo lá no livro. E a política educacional é que, para tudo isso aqui dar certo, né, o nosso poder público ele tem que engajar junto com as nossas ideias do que a gente pode fazer sobre a tecnologia na educação. E aí eu queria comentar com vocês um trecho aqui do que eu separei do livro, né, que ele fala que é muito importante que a gente não confunda que a gente quer impor a tecnologia para o ensino, ou seja, a gente não quer desmoralizar o ensino tradicional. O que a gente quer é juntar as duas ideias para que a gente possa ter um desempenho melhor dos alunos a respeito do que a gente trabalha em sala de aula sobre a matemática. E aí eu queria comentar com vocês o trecho do livro aqui, né, que eu queria falar para vocês, que ele diz aqui, né, é válido ressaltar que a utilização dessas tecnologias não é o suficiente para se alcançar majorantes da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Que foi o que eu comentei com vocês anteriormente, né, que a gente não quer impor um jeito único de ensinar, a gente quer, juntamente com os demais colegas, juntar várias ideias, por exemplo, do ensino tradicional, que a gente já conhece, com o uso da tecnologia, para que a gente instigue o nosso aluno a querer mais prestar atenção na aula, de achar mais interessante, que às vezes pode parecer um pouco entediante para os alunos. E aí, nesse sentido, eu queria apresentar para vocês o programa R. Ele vem com a ideia justamente do que a gente está falando, sobre tecnologias no ensino da matemática. Eu trabalhei no minicurso uma vez o programa R, que eu achei muito interessante, porque ele trabalha esses tópicos aqui, ó, que é estatística, matemática, morfometria, visualização de dados, simulação computacional. E aí eu posso falar para vocês um pouquinho, que a matemática, no software, a gente pode trabalhar com as operações básicas de uma calculadora, somar, subtrair, multiplicar, dividir, e entre outras coisas. Também podemos usar a morfometria, que é a gente analisar corpos de seres vivos através de software. E visualização de dados, ou seja, estatisticamente, esse aplicativo que a gente baixa no computador, ele é muito interessante para trabalhar, média, moda, mediana, desvio padrão, tudo sobre estatística básica. E a simulação computacional que eu acho interessante, por exemplo, se você quer analisar uma peça de carro e ela é muito cara, eu digo para você que, imagine que você quer analisar uma peça que vale 10 mil, por exemplo.
E você não vai ter esse dinheiro para comprar uma peça só para analisar ela, né? Então, o programa ele pode nos proporcionar isso, da gente conseguir analisar alguns objetos em 3D para fins, enfim, de estudos, de educação. E esses daqui são os aplicativos ou plataformas que usam o programa R até hoje, que é a plataforma Google, Facebook e a Microsoft. Então a gente percebe que é um programa muito usado, né, por elas grandes empresas, então isso significa que é um programa bom, né? E passando para o navegador, que eu queria mostrar para vocês o GeoGebra. Esse GeoGebra é interessante porque ele trabalha tanto a calculadora gráfica, aqui, que é em 2 dimensões, né? E a calculadora em 3D, aqui, ó, com os octantes. E aqui tem a geometria, em que a gente pode fazer polígonos, segmento, ponto. Então a gente pode trabalhar com vários assuntos da matemática no ensino médio, ensino fundamental, através dessa plataforma. E ela tem muitas coisas interessantes aqui. Enfim, vai cálculo, geometria analítica, vetores, muitas coisas. E outra coisa interessante também é a gente trabalhar com funções aqui no GeoGebra. Ele dá no teclado aqui pra gente. E aqui a gente pode trabalhar funções, polinômios, e como se comporta no gráfico, né, de uma maneira muito simples. Meu nome é Manuela, como foi falado anteriormente. Vou falar sobre a visão dos autores sobre o uso da tecnologia. Trazendo algumas visões deles, serão os autores que serão falados são Micaela Cardoso, Giana Barros, Elmilson Roslock. Essa visão de alguns desses autores que eu irei trazer são 2 livros que foram citados anteriormente e um fora parte. A Micaela, ela é autora do livro Docente Tecnologia no Ensino da Matemática, que é esse livro aqui, muito bom. Ela enfatiza que a tecnologia na prática de ensino é melhor para o desenvolvimento do aluno. É uma aprendizagem que facilita para o aluno porque, trazendo um ambiente mais dinâmico, tirando o ambiente teórico, lógico que tem que ter teoria, mas facilita o entendimento do aluno, para ter só aquela troca de esse é o assunto, essa é a atividade, pronto, é isso. Então, trazendo algo mais dinâmico para o aluno aprender, ele vai ter fácil entendimento sobre aquilo. Então, para ela, sim, o uso da tecnologia será muito bom para o desenvolvimento do aluno em sala de aula. A visão sobre o uso da tecnologia de Giana. Bom, o livro que vai ser mencionado aqui será Tecnologia e Educação Matemática, projeto para a prática profissional. Bom, ela fala que a tecnologia é extremamente importante a maneira que irá ser aplicada em sala de aula, porque tem que trazer a prática pedagógica, tem que estar de acordo com o desenvolvimento do nível acadêmico daquele aluno, tem que estar de acordo com o que é planejado para a sala de aula, para poder trazer esse uso da tecnologia, porque trazendo de maneira certa, adequada para esse aluno, vai facilitar a maneira que ele vê a matemática, facilitar a compreensão desse aluno. Então, mas ela também fala sobre o aperfeiçoamento do professor. O professor tem que estar em constante evolução. Tem que ver se ele consegue adaptar o trabalho dele para esse uso da tecnologia, vendo vídeo, fazendo curso, lendo sobre o aplicativo, lendo sobre a plataforma. Então, se o professor ele se profissionalizar sobre esse assunto, sobre essa tecnologia e trazer para um ambiente escolar, vai sim ter um ótimo interesse dos alunos para facilitar o entendimento e a compreensão matemática. Agora a visão de Emerson sobre o uso da tecnologia. Ele é autor do livro Tecnologia do Ensino da Matemática, é esse livro aqui, tá? Ele vai falar sobre a prática dele da matemática facilita muito para os alunos. Só que ele não quer só trazer uma prática para os alunos desse matemática só para ele estar lá, fez atividade, desenvolveu e é isso. Ele fala que a tecnologia digital é sim extremamente importante, é a base de tudo. Porém, o aluno tendo um determinado interesse sobre o uso da tecnologia, ele pode sim utilizar de diversas maneiras, tendo a matemática com a tecnologia de uma base mais sólida. Ele vai dizer que a tecnologia ele pode ser importante, crucial para o aluno, porque ele não vai só desenvolver a matemática em si em sala de aula. Ele vai poder fazer o trabalho dele em casa usando a tecnologia. Então, vai ser facilitado para ele o uso digital em sala de aula e em casa, porque ele vai ter determinado recurso, se necessário, para poder desenvolver. Então, sim, vai ficar fácil para ele ter um certo entendimento. Vou falar a importância da tecnologia, trazendo para uma visão mais do aluno em si, o comportamento dele em sala de aula com o uso dessa tecnologia que beneficia a colaboração e a comunicação, a preparação para o futuro, o engajamento e a motivação, a visualização de conceitos. A colaboração e a comunicação é extremamente importante em sala de aula, porque ali tu vai ter um feedback com o aluno.
vai poder conversar com ele sobre aquele conceito, no qual, numa tecnologia, vai ser mais fácil, porque é o mundo deles. Então, passou por uma aula na qual você vai falar sobre o assunto. Vou trazer um determinado uso da tecnologia para passar uma sala de aula para me ver o desempenho desse aluno com essa tecnologia, com a matemática. Então, eles vão ficar interessados, eles vão ficar motivados, eles vão passar essa informação com o professor, que ele está entendendo, qual a parte que ele não entendeu, como é que funciona esse aplicativo, esse site. Vão passar ali informação para o colega, pode desenvolver um trabalho em equipe. Esse trabalho, eles vão ter ali a comunicação entre eles, passar a informação. A preparação para o futuro, sabemos que depois que acabam as aulas, alguns vão para a faculdade, outros vão trabalhar, e sabemos que é extremamente importante para ambas as áreas, porque mercado de trabalho em si, o aluno ele vai precisar de algum tipo de uso de tecnologia, porque é o que o mercado de trabalho pede, é pelo menos o básico ali. Então, um aluno que fez um determinado trabalho em um determinado site, ele sabe desenvolver algumas coisas sobre a tecnologia para o desenvolvendo essa tecnologia que envolve o futuro dele. Então, vai ser importante para o aluno. Um aluno que vai entrar numa determinada universidade, esse aplicativo eu usei na minha escola, então eu sei utilizar ela em determinada área na faculdade, em determinada área no trabalho. Então, é importante sim para o desenvolvimento do aluno. O engajamento e a motivação. Vamos supor que um professor acabou de passar também um conteúdo em sala de aula e vai lá e faz um quiz com os alunos. Esse quiz vai ter um certo interesse dos alunos porque vai ter ali uma motivação, vai ter os alunos comentando assim, bora ver quem é mais inteligente, bora ver quem é mais esperto, quem consegue ficar no pódio. Então, trazendo de, eu consegui o pódio, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo. Eu sei que traz essa motivação pro aluno, por quê? Quem é o aluno que não ia querer ficar no pódio de matemática? Professor, parabéns, você conseguiu, vocês são capazes. E é uma maneira assim do professor visualizar o nível que está a turma, o preparo da turma em si. A visualização de conceitos, trazendo um exemplo do GeoGebra, que foi explicado por meu colega, ele pode ali entrar no GeoGebra, por exemplo, e ver todo o processo do gráfico moldando, modificando. É algo interessante porque ele está visualizando. Não é só tipo, eu fiz o cálculo, mas eu não sei para onde vai, porque serve, qual é a fórmula que ele faz, que ele monta. Então, vai trazer um certo interesse para o aluno em si. O aplicativo Sólido RA, eu achei ele muito interessante para alguns conceitos de geometria, porque o aplicativo em si, ele traz uma visão ampla em 3D que pode ser visualizada facilmente. Ao entrar no aplicativo, ele vai dar algumas fórmulas para a gente acessar um QR Code, que ele vai ser lido pela câmera do celular, que pode muito bem colocar o QR Code impresso depois na palma da mão, ler lá o QR Codezinho, e ele vai poder o aluno visualizar facilmente a fórmula que foi formada. Ele pode modificar a planificação da fórmula, que vai trazer um entendimento para ele mais facilitado, vendo ali os pontos dele, vendo a face e a vértice dele. Então vai trazer uma visão para o aluno mais facilitada e interessante.